que ficava falando, nossa, não, tu é maluco? Ih, tu come rato, tu é do tipo tu é daquela galera que fica comendo morcego, não sei o quê. Senhoras e senhores, Renan Silveira aqui com a gente hoje. Amigo, muito obrigado da sua disponibilidade de vir bater esse papo comigo. Hoje a gente vai assim extrair o melhor da senhora. E pra você aí de casa tem muita coisa boa pra chegar, hein? Ai, meu Deus, olha, eu que agradeço o convite, Leandro. Olha, uma honra estar aqui. Eu tenho uma curiosidade que não tá nem nas perguntinhas que eu te mandei de base. Que eu sou assim, eu mando uma pergunta, uma coisa ou outra pra pessoa que vem aqui. Mas tem uma coisinha que eu quero falar com você antes da gente começar. Eu vou pegar a história de surpresa agora. Tá bom. É sobre a sua formação antes de você vir pra cá. Você é contador, Sim, né? eu falo, ninguém acredita. Real. Real, sério. Então me conta dessa etapa da tua vida ali. Na verdade, não foi do nada que eu tive essa ideia de ser contador. O meu pai, ele tem técnico de contabilidade. Então, depois, quando eu me formei, assim, no ensino médio e tal, conversei com ele me deu essa ideia. E aí, eu na época, olha, logo quando saí, assim, do ensino médio, a gente nem sabe direito o que a gente quer, né? Eu, eu fiquei em dúvida entre administração e contabilidade. Aí eu falei, cara, meu pai fez o técnico de contabilidade, meu pai já conversou um pouquinho e tal. E eu tava num trabalho, era administrativo, numa empresa de plano de saúde, né? Então eu fiquei naquela assim, qual fazer, qual fazer. E aí, conversando com as pessoas lá do meu departamento que tinham mais experiência e tudo mais, né? Eles falaram o seguinte: olha, Renan, você, tá bom, se a sua opção é fazer administração ou contabilidade, um contador pode ser um administrador, mas um administrador não pode ser um contador. Então acho que foi isso que foi o divisor assim de águas para eu poder bater o martelo e decidir aí fazer contabilidade pelo meu pai e também por isso de ter conversado lá no setor da empresa lá. E assim, de repente seria até uma chance de eu crescer lá na época, né? Então eu decidi fazer contabilidade. Você nasceu e cresceu no Rio? Nascido e criado no Rio Carioca da Gema. Engraçado que a gente não. Não, eu tento às vezes esconder, mas assim, às vezes eu tô falando no Impossível. trabalho, eu falo com o pessoal assim no telefone e ele já, ah, você é carioca? Eu fico, não é possível. Tipo, e gente, é tão óbvio assim meu sotaque, eu acho que nem meu sotaque é tão forte assim, hein? Mas. Não, teu sotaque é bem mais leve. Por exemplo, a gente tem outros amigos cariocas que me chia. O carioca, ele Mas eu acho. chia, né? Mas o que acontece? Eu acho que quando eu misturo com eles, aí fica. O nível e fica igual, sabe? Quando você vai pro Rio de Janeiro, será que seu sotaque ele dá uma aumentada? Eu A acho senhora que dá uma dá. chiada no Rio de Janeiro? Eu acho que dá, real. Então Olha, conta pra falando gente que disso. tá assistindo aqui agora. Quem era o Renan menino, Renan moleque? Olha, Leandro, isso aí, meu Deus do céu, sabe, dá até assim uma alegria de reviver esse momento da nossa vida real, cara. Eu acho que isso, assim, eu tenho dentro de mim que eu acho que essa minha fase, assim, sabe, adolescente, saindo da adolescência, é um turbilhão de coisa acontecendo, de descobrimento daquilo, disso, daquilo. Mas assim, eu posso dizer que foi acho que um dos melhores momentos da minha vida real. Assim, um dos melhores momentos que eu vivi, cara. E eu falo assim porque a gente tá aí, né, por exemplo, hoje em dia acompanhando, né? Não tô querendo dizer que a gente é velho, não. Mas, por exemplo, a gente tá Não vamos falar de acompanhando. idade aqui. Não vamos. Mas eu quero dizer assim, para poder fazer uma comparação sobre a coisa da tipo de tecnologia, de como que as crianças hoje em dia brincam e como que você brincava no passado. Menina, quando eu olho assim, penso as coisas que eu vivi, as coisas que eu fazia, e sem, tipo assim, nossa, nem imaginava, gente, coisa de rede social, de telefone, de não sei o quê. Era uma coisa tão assim, mais. Como é que explica? É que a infância era Sei. diferente mesmo, era verdadeira, né? Sabe, aquela coisa de ficar assim, de ficar na rua, de ficar conversando com seus amigos sem telefone, cara. Fico pensando nisso, como hoje em dia todo mundo tem um telefone, bebê, criança tá com o telefone na mão. A gente, tipo assim, se divertia, brincava com. Era tanto assunto que não sei que tanto assunto era esse que a gente tinha. Não, Então, era assim, moleque de rua, né? Vivia na rua, saía de casa depois da escola, voltava já anoitecendo. isso.
Pra deixar claro, tipo assim, não é que eu vivia na rua, não. Não. Mas eu tive, sim, meus momentos, assim, minha hora que era de ficar com os meus amigos na rua, conversando na calçada. E eu acho que tem um ponto interessante de mim que você vai se relacionar com isso que eu vou falar. Sempre tudo foi, assim, é comigo. Sempre eu que acho que conectei, sempre eu que. Por exemplo, a bagunça, o aniversário, o encontro, a conversa, era sempre na minha calçada. A comemoração de aniversário era sempre na minha casa. Né? Os meus amigos do bairro também eram os meus amigos da escola. A gente, todo mundo estudava junto, assim, entendeu? Então, tipo, a gente estava sempre junto, unido, fazendo trabalho de escola. Depois ia junto pra escola, voltava junto. Aí depois ia pra rua, se encontrava, falava de coisa. Gente, assim, só lembranças maravilhosas, real mesmo. Sabe, a gente se encontrava, como tô te falando, pra poder ficar conversando, brincar de pique-esconde, brincar de futebol na rua, tocar a campainha dos outros, sair correndo. Só, sabe, esse tipo de coisa. É bem essa pegada. Videogame, não sei se você pegou Foi. essa época, Leandro. Você teve essa época assim de coisa de Tive. videogame? Eu tive uma época muito gamer quando eu era criança. Eu também, menina, eu também, tipo assim, e como eu tô te falando, sempre era na minha casa. Mas aí também é uma coisa curiosa que eu tô acabando de lembrar, uma curiosidade sobre isso, sabe o que que é? O meu tio, ele consertava esses tipo, como é que se fala? Nossa, tô horrível com isso pra me expressar. Ele, tipo assim, consertava televisão, consertava videogame, consertava essas coisas Eletrônicos. de eletrônicos, isso. Não é coisa de máquina de lavar, ar-condicionado, essas coisas, não. Era coisa de eletrônico, rádio, videogame, televisão e tal. Então tinha muito videogame lá em casa. Tinha muito videogame. Eu acho que Você eu tinha peguei, Super assim, Nintendo? Super Nintendo, Você PlayStation, o era, Mega você era Drive. uma gayzinha do Donkey Kong pra jogar com Claro! aquela loirinha que jogava o cabelo e saía batendo. Ai, eu não acredito. Tava tirando do fundo do baú essa, hein? Ou Total. você gostava mais de Super Mario? Eu gostava do Super Mario, mas eu também tava ali no Mortal Kombat. Ah, Eu era da coisa do você Fatality. é uma gay já lutadora. É. Qual que era teu Tava lá. personagem favorito do Mortal Kombat? Era o Scorpion ou o Sub-Zero. Que são os principais, Eu né? adorava. Não era o Liu Kang. Era o Eu já Scorpion gostava da Sub-Zero. Sindel. Ah, Que é e aquela ela, que né? ela jogava o cabelo e já barbarizava com a cara da pessoa. Total, Eu gostava dela adorava. também. É Ela tão bom tá. essas coisas de memória, porque eu jogo Mortal Kombat até hoje. Agora que eu tenho outro Jura? videogame, jogo Mortal Kombat até hoje. Eu adoro videogame, né? Isso é pra outra hora. Eu sou bem nerdzinho pra essas coisas de game, assim. É um lado meu, assim, Leandro, pra dentro de casa. sabe uma coisa? Ai, que bom que a gente falou disso, que eu tenho uma coisa pra poder contar muito engraçada, como eu tô falando, né? Os encontros. Leandro, presta atenção no que eu tô te falando. Era tudo na minha casa, tudo. Era assim. E eu nessa época, eu morava com a minha avó e morava com o meu pai. Só que o meu pai, ele ficava muito fora, assim, trabalhando, sabe, tadinho. Ele saía muito cedo, voltava muito tarde. E aí, então, eu, tipo assim, nessa época meio que criança, assim, né? Eu ia pra escola de manhã, de tarde e tal. E então tinha um tempo livre, né? Teve um jogo que eu vou contar que você provavelmente já jogou e conhece, era assim, em casa. O meu tio uma vez teve que assim, entrar no nosso quarto, na sala assim, e pedir pra poder a gente parar, porque ele falou assim, ó, vocês estão assim, gritando mais do que jogo do Brasil quando é Copa. Então, assim, era o 007 Sei. de Nintendo 64. Sei, Não, eu sei o que você tá falando. menina, olha, a gente colocava lá assim 4 controles, aí ficava aquele monte de gente lá. E aí a gente, pra poder ficar ainda mais alto, a gente ligava na caixa, porque já era coisa lá em casa já tinha caixa de guitarra, não sei o que, né? Então a gente já ligava o videogame nessas caixas assim, deixava assim, explodindo. Aí, sabe, olha, como que eu me diverti nessa época, como que isso era bom. Você não tem ideia do sentimento que isso tá me trazendo, cara. Estar todo mundo junto. Aí tinha aquela coisa, por exemplo, se a gente tava jogando, e aí eu falei alguma coisa pra você, ai, sei lá, seu fraco, não sei o quê. Aí você já ficava com raiva, aí ficava aquela coisa, aquela briguinha, aquela Muito bobeira. bom, Coisa né? de criança, Preocupação sabe? era nada, né? Para pensar, que coisa boa ser criança, gente. Ai, era Papo muito brabo bom. esse a gente ser adulto. Nina, lá em casa tava tão assim,
tava tão doido isso de o pessoal se encontrar lá, que os meninos já estavam chegando lá em casa sem eu falar, tá? Já, Já a tinha minha virado o avó, QG da galera. a minha avó, teve um dia que eu cheguei da escola assim, minha avó falou assim: olha, isso tem que parar, hein? Vocês estão chegando aqui, já tem gente aqui em casa, tem um que fica andando pela casa abrindo geladeira. E, olha, era uma loucura, gente, mas eu amava, amava. Eu e meu irmão, a gente amava receber os outros, amava, sabe, ficar todo mundo ali junto naquela bagunça. A gente também teve aquela fase de jogar o Tony Hawk, que é aquele jogo do Ah, de skate. skate. Nossa, Gente, barbarizava na dona Tony Hawk. gente, exato, exato. Olha, era uma loucura. Ai, gente, que época maravilhosa. Por isso que eu tô te falando, se for falar desse assunto, vai render aqui até. Não, falar de infância é coisa boa. Eu também vivi muita coisa legal, assim. Mas eu notei que você falou que você morou nessa parte da infância com a sua avó. E é engraçado, eu Morei. faço uma ligação de que quando eu te conheci, você falou muito da sua avó pra mim. E você teve uma ligação muito forte com a sua avó durante toda a sua vida, né? É, Sim. O que que a sua avó te ensinou, Renan? Para além de conversas e vida e tudo mais, o que que ela te ensinou sem te dizer nada, assim? Eu lembro que uma vez a filha da minha avó, ela morava em São Paulo. Eu não lembro assim, eu sempre soube que eu fui muito conectado com ela, né? Mas assim, uma coisa que eu lembro parece que, tipo assim, muito, sabe, viva de quando começou essa coisa toda. Então, tipo assim, eu bem criança, aí eu lembro que ela foi pra São Paulo e aí eu senti muita falta dela lá na casa, né? E na época a gente não tinha nem olha que doideira, né? É, é, eu não tinha nem telefone em casa. Eu lembro que eu tinha que ir, tipo, numa associação, num lugar lá, que falava no telefone. É isso que eu consigo lembrar. Nem lembro como é que era exatamente. Mas aí eu lembro disso, que aí meu pai e minha mãe me levou nesse telefone, nessa associação pra poder falar com ela, falando no telefone. E eu lembro de mais ou menos a minha mãe e minha outra avó, essa minha avó que eu era assim, muito próxima, é mãe do meu pai. E nessa época, a mãe da minha mãe também é muito lá em casa, ficar assim muito com a gente, sabe? Comigo e com meu irmão. Aí ela ficava, eu lembro da minha mãe falando, da minha avó falando, óbvio, brincando, tá, Leandro? Mas assim, de ciúminho, dizendo que eu gostava mais dessa minha avó e tal. Eu achava isso engraçado. Mas assim, aí eu lembro que dali eu percebi que eu tinha uma conexão muito forte, muito grande, uma lealdade, uma coisa com a minha avó, assim, surreal. Então, assim, aí daí pra frente as coisas foram só se desenvolvendo, né? Minha mãe, meu pai, eles, assim, são amigos até hoje, mas como casal não deram certo. Então foi justo assim nessa época de deles se divorciarem, eu ainda criança, tal, fiquei com meu pai. Então acho que também esse laço entre eu e minha avó se aprofundou, ficou mais forte, porque minha avó meio que tomou um papel de não só de vó, mas também de mãe, assim, comigo, sabe? Então, assim, ó, não tô falando que eu tenho problemas com a minha mãe ou que minha mãe me abandonou, nada não. Minha mãe, mesmo nesse momento que minha mãe estava se separando do meu pai, a gente continuou sempre muito junto, meu. Eu sempre via minha mãe, sempre, sempre, sempre. Graças a Deus não tive esses problemas, não. Mas a minha avó virou como se fosse, assim, uma mãe em dobro, né? Então, assim, foi muito uma conexão com ela muito, muito forte, que eu acho que aí nessa fase que a gente vai crescendo, deixando de ser criança, que a gente vai aprendendo coisas, sabe? Então, acho que eu peguei muito disso dela, de repente cultivar um, um- cultivar um laço com quem você gosta, por exemplo, se, com quem você gosta de alguém, e aí você cultivar essa amizade, cuidar. Sabe, minha avó tinha muito disso, dessa coisa do cuidar, de agradar, de estar ali com a pessoa. Não era com qualquer um, não. Não sei se estou me expressando bem. Então, assim, ela não era assim com qualquer um, mas estou dizendo com quem ela gostava e tal. Então, assim, eu acho que eu peguei isso dela. Quem é meu amigo sabe que eu sou assim, tipo, quando tá junto comigo, que eu gosto de estar junto, eu gosto de ser agradável, eu gosto de que seja um momento agradável com a pessoa, sabe? E Acho que isso depois. isso é uma coisa muito da minha avó, isso. Mas tem uma coisa mais bonita ainda. Sabe o que que é? É que quando você tem uma amizade ou um nível com alguém desse jeito que a gente acabou de descrever aqui, eu não espero nada em troca. Por exemplo, eu não vou fazer nada por você, Leandro, esperando em troca. Ah, porque eu fiz um negócio pra você, e aí, sabe, eu vou esperar que o Leandro também faça mesmo. Tô falando de coração, que eu gosto de você, sabe? Não importa se depois você não vai fazer a mesma coisa por mim, sabe?
Isso era muito da minha avó, muito mesmo, muito mesmo. Me É. conta uma coisa, depois desse período da infância, muito videogame, muita loucura, muita criança em casa, grito come, vó grita, e gente pegar abrindo geladeira, e QG e tudo mais. Quando foi que você notou que a vida ficou séria pra você? Eu acho que. Não, na verdade, não tenho certeza. Eu acho que foi assim, logo quando eu terminei o ensino médio, que aí eu falei, pensei, caramba, realmente. E eu não saí do ensino médio e fui pra faculdade logo de cara. Eu, eu terminei o ensino médio e aí começou assim, literalmente, verdade mesmo. Terminei o ensino médio no final do ano. No ano seguinte já começou aquela coisa assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu também já tava já o quê? Sabe, não era criança mais. Então, a vida mesmo te cobra aquilo de, Leandro, você precisa de um trabalho, você precisa fazer alguma coisa, ganhar um dinheiro, pra você poder viver, fazer as coisas que você quer fazer. Então, assim, foi aí que você falando isso, uma coisa que me veio à cabeça agora e foi engraçado foi, sabe o quê? Foi que quando eu cheguei nessa parte, igual você tá falando, eu tava nessa época de indo pra academia e tal. E aí eu lembro que eu pensei isso. Eu juro que eu pensei isso falando pra dentro de mim mesmo. Eu falei, cara, eu agora não posso mais fazer isso, de tipo assim, achar que eu sou um estudante e tal. Eu preciso ter uma outra ocupação. Já não vou pra faculdade, porque na época eu tava sem grana, não tinha como ir pra faculdade. Então eu falei, cara, eu preciso arrumar um emprego. Mas eu não posso levar uma vida, tipo assim, ah, e tentar ficar focando em academia, só em coisa de lazer, porque assim, não é sustentável, não dá isso pra mim agora. Eu preciso então arrumar um emprego. Foi aí então que eu pensei, cara, as coisas estão diferentes, tá séria. Eu preciso, ficou sério agora, entendeu? É um desafio, né? Na verdade, é um desafio Total. quando a gente deixa de ser criança, ali adolescente, pra virar adulto, né? A vida dá uma girada, assim. Desses desafios que a vida te, te proporcionou, tem algum que você ainda tá tentando entender? Não, eu acho que sim. Se eu pensando nisso, nessa cronologia que você acabou de falar, a única coisa que eu consigo pensar é que para tudo tem um tempo, Leandro. Pra tudo tem um tempo. E isso que talvez a gente não consegue entender, mas assim, se você for parar pra poder pensar, é isso. Por exemplo, igual se a gente acabou de falar, você tá ficando sério. Acho que nesse momento, quando eu pensei nisso pra mim, uma fase da minha vida terminou. Literalmente, uma fase da minha vida terminou e começou outra. E ali, agora entender, focar nessa fase que tá ali agora, que era o que na época pra mim, né? Arrumar um emprego, o que que eu vou fazer da faculdade. Eu já tinha essa vontade de fazer uma faculdade, sabe? Eu não queria parar de estudar, eu gostava de estudar. Que aí, tipo assim, eu pensei, cara, eu preciso primeiro arrumar um trabalho para eu poder conseguir fazer uma faculdade. E foi o que eu fiz, literalmente foi o que aconteceu. Eu logo assim arrumei um trabalho, né? E aí, logo de imediato, eu já entrei numa faculdade. Então, assim, mas eu acho que o desafio na época que eu fiquei meio assim, tipo, tentando entender, foi isso. Foi que, tipo assim, confesso que eu não sei muito bem dessa sua parte lá, quando você era bem, bem mais novo. Mas, por exemplo, sabe aquela parte que a gente termina o ensino médio, precisa arrumar um trabalho, mas a gente não tem experiência. E aí, tipo assim, é muito não, Leandro. Eu recebi muito não. Sério? Muito mesmo. Recebi muito não. Assim, tipo, ia pra etapa de processo seletivo e tal, mas eu não conseguia, sempre no Rio de Janeiro, sempre muito competitivo, e aí pegava esse lance da experiência. Eu lembro que eu ficava ainda pensando naquela época, cara, mas como é que eu vou conseguir uma coisa, ter a experiência, se eu me sentia como se não tivessem dando a oportunidade pra gente poder ter a experiência? Então, tipo assim, como é que começa? Como é que eu vou fazer isso? Respondendo a sua pergunta, tudo é uma fase, sabe? Vai ter essa fase da sua luta de conseguir o seu primeiro trabalho, aí você vai ter experiência. Foi o que aconteceu comigo. Então, tipo, aí eu consegui o trabalho, entrei na faculdade, aí entra uma outra fase, que é, né, concluir a faculdade, trabalho e tal. Então, assim, entender que pra tudo isso vai ser, e eu acho que isso vai ser até o nosso, tipo assim, último dia, é entender que tudo na nossa vida a gente tem uma fase, é um momento pra aquilo. Mas Você então, se considera um cara sonhador? sim, sim, sempre. Nossa, sempre, 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 sempre. A gente acho que vou falar por mim, tem que sonhar, acho que pra poder viver. É uma base para as coisas, né? Pra gente ter força pra lutar mesmo pra conquistar as coisas na vida. Eu acho que faz parte da,
do sonhar, realizar, sonhar, realizar. A gente sonha, realiza e depois sonha de novo pra poder tocar a vida de maneira mais alegre, feliz e bonita, né? Mas Uhum. vamos falar de um assunto aqui agora que eu sei que você gosta muito. Eu sei que você é Bora. apaixonado, que é Eu acho música. que já até eu ia se falar, já imaginava. É música. Pra você aí de casa que não sabe, Renan toca guitarra. Ele tem uma veia artística musical maravilhosa. Inclusive, eu deveria ter pedido pra você fazer um solinho de guitarra, de abracadabra aqui pra mim, ao Olha! vivo e a cores, mas eu não pedi, eu esqueci de pedir. Só você devia chegar aqui já com a guitarra, tocando uma Eu guitarra na minha vou, cara. eu juro que eu tava pensando em fazer isso. Eu falei assim, acho que eu vou pegar vou escolher uma música desse novo álbum dela, né? Que tá bem assim, tem uns momentos e algumas músicas que tá bem tipo rock, sabe? Falei, eu acho que eu vou gravar. Vou gravar, Isso. vou postar no Instagram. Que tipo de música ou qual música te define hoje em dia? Ai, essa pergunta é complicada, hein? Sim, porque eu não consigo pensar numa coisa que me define assim, da parte musical, né? Por exemplo, as pessoas até. Engraçado que isso tanto lá no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, quando eu falo que gosto de rock, de Iron Maiden e tal, as pessoas ficam assim, que? Tipo assim, você gosta dessas coisas, dessas doideiras. Não é só disso, não, eu gosto de um monte de outra coisa. Que, tipo assim, se você vê meu Spotify, assim, e as coisas que eu escuto, você. Meu Deus, não acredito que você gosta dessas coisas, que você escuta isso. E não tem, assim, uma explicação, sabe? O do porquê que eu gosto tanto disso. Eu não sei explicar real mesmo. Começou, assim, comigo adolescente nessa época aí sabe, de adolescência e tal. O meu irmão ouvindo um álbum do Iron Maiden que foi gravado no Rio de Janeiro. Talvez por isso, não sei. E aí ele ouvindo assim, eh, era um som totalmente diferente, porque, por exemplo, minha família é evangélica, então meu pai, assim, ouvia música evangélica, na rua você ouvia o quê? Pagode, um axé e tal. Então, tanto que essas músicas assim tá no nosso sangue, né? Nem porque a gente gosta, porque a gente se ouviu muito, né? Ouviu muito assim, então a gente até conhece. Então, quando eu ouvi aquele som diferente, eu falei, cara, uma língua diferente, porque era inglês, né? Eu falei, que coisa diferente, que coisa legal. Nem tava entendendo direito o que era que tava acontecendo ali, mas, assim, aquilo me despertou um desejo. E para completar, o meu tio, que morava comigo na época, ele tocava violão e ele tinha um violão. Então, eu acho que eu acho que foi isso que foi assim, sabe, o momento que eu pensei, cara, eu acho que eu gosto disso, eu gosto dessas músicas e tal. E meu tio tá ali tocando, eu tô vendo ele fazendo, como é que se faz, legal, tal. Eu vou aprender, eu vou ver como é que é. Sem fazer curso nem nada. Eu, meu irmão, meu primo, assim, a gente se juntava, assim, fazia. Aí um sabia um pouquinho mais, aí tentava ensinar, faz assim, faz assado. E aí foi desenvolvendo, e aí eu consegui depois, com 13 anos, foi quando meu pai me deu uma primeira guitarra, ele me deu de presente de aniversário. Eu nem sabia tocar guitarra, Leandro, mas meu pai, por ver assim que a gente gostava de violão, essas coisas assim, meu pai resolveu dar uma guitarra, e aí foi quando tudo começou, sabe? Depois dos meus 13 anos de idade até hoje, eu nunca deixei de tocar guitarra, entendeu? Se a sua vida fosse uma setlist, se você tivesse uma playlist pra sua vida, quais músicas não poderiam faltar? Olha, eu pensei, tô pensando aqui, é difícil porque assim, é uma coisa do momento, tipo assim, uma coisa que a gente vive. Música pra mim é isso. Por exemplo, o momento, aquela conexão que você tem com o álbum ou com o artista que você gosta, né? Então, por exemplo, são três músicas que não poderia faltar no setlist. Então, literalmente eu falo de todo o coração, qualquer uma do Iron Maiden. Eles têm, sei lá, eles têm. O primeiro álbum deles foi em 1980 e o último foi agora em 2021. Então, tipo, são muitos e muitos, muitos, muitos álbuns. Qualquer uma que você escolher, eu gosto, não pode estar ali. Mas então, assim, pra poder também dar uma diversificada e dar espaço a outros artistas que eu gosto, como você sabe, uma delas, quem é que eu sou assim também, louco,
Que é a Lady Gaga. Dona Lady Gaga aqui, ó. Ai, agora acabei de ver, exato. Eu tô muito assim. Esse último álbum dela não me pegou, mas assim, quando veio com tudo. É difícil de eu escolher assim uma, mas eu, eu acho que se tivesse que escolher, eu colocaria a Zombie Boy Zombie Boy do último álbum. E desse do aqui, último ó. álbum. E desse aqui, ó. Esse aí tu me acaba, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não é Rain On Me. Eu sei que todo mundo. Do Eu sei que Cromática. Eu sei que todo mundo gosta de Rain On Me, amo também. Mas, meu Deus, olha que difícil, hein? Não sei se vai te surpreender, mas tá bom, eu já sei qual que eu vou falar. Stupid Love, Ó, que eu é a gosto dessa próxima. música. Eu gosto muito dessa música. Eu, quando assisti essa música no show dela em 2022, que a gente foi, eu fiquei assim. Eu só lembro de ficar falando assim: Meu Deus, o que tá acontecendo? Tipo assim, Não, foi espetacular mesmo. incrível. Fala. Qualquer um Iron Maiden, a Zombie Boy que eu te falei, que é do momento, que eu tô assim, sabe, bem conectado com essa música desse álbum. E qualquer uma da Anitta também. Qual que Assim, era da Anitta? Olha. eu aprecio muito, assim, falar dela, você sabe que é muito, assim, polêmico. Ah, eu odeio, ah, amo, ah, não faz diferença. Mas a gente tem que reconhecer uma coisa que ela faz. O que ela tá vivendo e a carreira dela, sabe? Pelo Brasil, os prêmios e tudo mais. Então, tipo assim, ela tem a minha admiração, sim. Tem gente que julga muito a garota, ah, mas a voz dela não sei o quê, ah, mas não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, cara. Ah, não, é Enfim, isso mesmo. A mulher é um fenômeno. Mudou ela a é um história da fenômeno. música brasileira. Goste você na sua casa ou não. Exato. Tá bom, meus lindos? Não vem de chacota pra minha cara uma hora dessa, não. A realidade Qual é uma realidade? só. Que ela é babadeira mesmo e ela mudou a realidade da música brasileira. Total. Depois dela, foi um Nossa, divisor de águas na história da música no Brasil e a exportação de música brasileira. A verdade é essa. Pode ser que com as pessoas não certeza. achem que ela é a melhor artista brasileira. E tudo bem, as pessoas podem gostar do que elas quiserem. Mas diminuir ela, Exato. diminuir o trabalho dela, aqui não, Mas já, amore. sempre vão falar mal, né? Então, tipo assim, a gente já tá até. Ah, não, isso aí. O que o rock te ensinou sobre a vida? Porque eu sei que você tem uma pegada forte no rock. Sim, foi muito engraçado, porque assim, nessa minha. Então aí, Leandra, quando eu me identifiquei com a Iron Maiden, como eu tô te falando, assim, nessa época, bem moleque mesmo, como eu tô te falando. Eu tava. Foi época de escola, tal, assim, pra escola. Isso, sei lá, sabe, me mudou, eu comecei a me, sabe, de repente me vestir mais como um roqueiro, sabe? Tipo assim, usar mais preto, de repente usar uma mochila rasgada, desenhada, as coisas do Iron Maiden, era muito. Eu virei assim, fanático pelo Iron Maiden. Então, comprava, Trevosa. comprava camisa, sabe, roupa, tudo que fosse assim, para poder mostrar que eu gostava deles. E eu lembro que na época as pessoas ficavam falando muito isso, sabe? Tipo assim, achando isso estranho, era meio que diferente. Então o que isso me ensinou, de repente, do rock é que, tipo assim, de verdade mesmo, em momento algum me importava com isso. Eu não me importava com que aquele é roqueiro, que roqueiro é maluco, que não sei o quê. Eu não me importava com isso. Então, eu me sentia até mais forte, sabe? De, tipo assim, de ir contra o que. De repente, não os meus amigos, porque eu dei, vamos dizer, sorte, que a maioria dos meus amigos também gostam do Iron Maiden, e foi uma coisa assim, uma turma, de todo mundo junto. Tem os colegas, vamos dizer, né? Que ficava falando, nossa, não, tu é maluco, ih, tu come rato, tu é do tipo tu é daquela galera que fica comendo morcego, não sei o quê. Porra, nada a ver, cara. Mas assim, aí de repente ficava zoando, julgando, pelo jeito que você de usar preto, não sei o quê. Eu nem ligava, tipo assim, enfim. De repente, eu acho que a música, o rock me ensinou isso. A fazer o que você quer e não se importar, Leandro. Não se importar com o que vão falar. O que importava pra mim ali na época era que eu tava bem, que eu tava com a companhia certa, que eu tava aprendendo com a música, eu tava, sabe, me desenvolvendo esse meu lado musical, de aprender guitarra, a ler tablatura, um monte de coisa, né? Enfim, talvez eu diria que o rock me ensinou isso. Você é uma pessoa que sempre tá ouvindo música, por exemplo? Se você trabalha de casa, tá ouvindo música, sei lá, vai tomar banho e bota uma música. Você sempre tá acompanhado de música?
Eu sempre tô, das músicas que eu gosto, sim. Só, assim, na parte do trabalho, que às vezes eu não consigo. Mas quando eu não tô, no trabalho às vezes eu escuto, sim. Mas quando eu não, assim, não tô, por exemplo, vou numa academia, vou na rua, eu tô em casa, adoro ficar sozinho em casa, colocando a música alta, cantando, sabe? Cantando alto, berrando mesmo. Adoro. Banheiro, vou tomar banho, coloco minha caixinha da JBL, ligo, fico cantando, fico lá um tempão. E adoro. E é de um tudo, meus vizinhos não devem entender nada. Que tipo assim, uma hora é uma Lady Gaga assim tocando, Daqui a pouco é um uma, pagode, Rihanna, aí puxa um uma gospel, você dá Rihanna. uma. Entendeu? É de um tudo, de uma batucada. Eu fico imaginando que ele vai achar, tipo assim, gente, que garoto doido. Eu Sim. berro, Leandro. Não tá entendendo? Eles escutam a minha voz, eles escutam eu cantando. Eu imagino. Amigo, me conta uma coisa. Qual foi o melhor Fala. conselho que alguém te deu? E quem foi? E veio de quem? Olha, assim, você sabe disso, a gente inclusive tive mil conselhos que você deu, meus aos nossos amigos e tal, mas para poder ser um pouco diferente, eu lembrei de uma coisa muito assim legal que veio, foi lá do passado também. Uma vez, Leandro, eu tava brincando na rua. Leandro, quando eu falo que eu tava brincando com meus amigos assim, não tô brincando, não tô falando, não tô exagerando. Eu tô falando assim, umas 20 pessoas. E não era só menina, era menino, menina, a gente misturava tudo. Não tinha essa coisa, não. Então, assim, era muita gente. E aí tinha um amigo meu que o irmão dele o nome dele era Adriano. O irmão dele brincava com a gente e tal, tudo mais, e ele já era um pouquinho mais velho. Eu lembro uma vez, aí a gente então conhecia ele, fala aí, Adriano, não sei o quê. Eu lembro uma vez que ele chegou, acho que do trabalho, ou da escola, da faculdade, eu não sei. E a gente tava na rua brincando de noite. E aí ele falou assim pra mim, Renan, deixa eu falar uma coisa com você aqui. Aí eu fiquei até tipo assim, ué, o que será que ele quer falar? Aí tá, a gente foi lá conversar, tal, assim, a gente tava na calçada, ficou conversando. Ele falou assim, eu acho o máximo isso que vocês fazem. Brincar, sabe? Essa fase que vocês estão, uma fase assim tão boa, sabe? De brincar, essa coisa inocente que tem, sabe? Ou a parte da despreocupação, sabe? Das responsabilidades. Aí ele foi e falou, olha, aproveita isso, curte isso sim, o máximo que vocês podem, é uma coisa muito legal. Porque depois passa, sabe? Assim, é uma fase. Depois vai vir mais ou menos a fase assim que eu tô. Mas ele não falou, quero deixar claro uma coisa aqui. Ele não falou num tom querendo me deixar mal. Ele só, assim, de boinha, ele aproveita essa fase, é tão legal, você vai ver só, assim, que depois as coisas vão mudando, você vai percebendo a mudança, vai vindo mais responsabilidade. Então, assim, se de repente era um conselho que ele tava dando, tipo, sabe, aproveita isso. E realmente ele não tava errado, não. Sabe? Não discordo, não tiro nada dele. Foi uma das, como eu falei no começo aqui da nossa conversa, uma das melhores fases da minha vida foi essa. E é isso, sabe? Acho que foi isso mesmo. Algumas pessoas passam na nossa vida e falam algumas coisas que marcam a gente, né? E é muito real Isso me isso aí, não. Porque marcou. se a gente Isso me pudesse. marcou E você curtiu tua infância? muito. Horrores. Nossa, Leandro, eu fiz assim, você não tem ideia. Quando tipo, se a gente fosse falar, ia ter que ter um vídeo só pra isso. Só pra isso. Que é Que assim, foi bom, amigo, isso é muita coisa. importante. Eu fui, não tenho, assim, graças a Deus, não tenho. De repente eu me sinto até um pouco privilegiado, sabe, Leandro? No sentido de, tipo assim, não sofri bullying de nada, não dei preconceito de nada, sabe? Era tudo assim, uma coisa tão natural, uma coisa tão boa, que é uma energia tão maravilhosa, as melhores companhias, as melhores risadas, cada história, sabe? A coisa mais linda que eu já vivi, de verdade mesmo. Você acha que a gente tá vivendo um momento da nossa vida que a gente tá muito sério ou muito distraído? Aqui em Nova York, tipo assim, é uma referência um pouco diferenciada, né? Aqui, assim, o ritmo da cidade, você sabe como é que é. As pessoas são mais sérias mesmo, sabe? Mas então, se eu for me basear no que eu tô vivendo agora, eu acho que diria, assim, que a gente tá numa fase mais séria, assim, sabe? É que às vezes quando você tem um momento, assim, de descontração com alguém que você se sente confortável, não desconfortável, confortável, aquilo ali é a melhor coisa do mundo.
Porque a gente passa tanto tempo, assim, sabe, numa pressão e decisões, coisas sérias que a gente faz, que quando a gente tá descontraído, relaxado, assim, nossa, é muito gratificante, é muito bom. Você aí de casa, minha senhora. A senhora que tá aí me assistindo, se você soubesse o piseiro que tá aqui no meu ouvido aqui atrás. É porque eu acho que meu microfone tá isolando. Menina, elas estão barbarizando aqui na minha nuca. Mas não vai parar a gente, não. Não, A gente não mulher, vai, que parar a o gente quê? não vai, a Mas gente não faça eu vai descer deitar, ali não. bem doida, dar um show ali embaixo, rapidinho, eu boto elas pra baixo de cachorro e elas vão ver o que vai acontecer. A gente tá falando de Vamos lá. infância bastante, a gente já falou de videogame, de como você tem uma ligação muito bonita com a sua infância e tudo mais. Conta pra gente se você pudesse escrever uma carta pra sua versão de 10 anos atrás. O que você escreveria? Nossa, você tem isso também? Vamos lá, eu vou responder isso, mas você também vai ser com a sua ajuda. Porque, assim, literalmente tá marcando, quase tá beirando ali 10 anos que eu vim morar aqui nos Estados Unidos, né? Então, assim, eu fico pensando, Leandro, cara, que mudança que foi na minha vida ter vindo pra cá. Eu não tô. Você já ouviu, assim, alguém que fala que saiu da sua cidade e foi morar em São Paulo, de repente? Aí fala, nossa, é muito diferente. Ah, é isso, aquilo. Agora imagina a gente que mudou de país. Assim, uma cultura totalmente diferente, língua, costume, pessoas, tempo. Eu fico pensando, cara, quase 10 anos atrás foi quando isso começou na minha vida, né? Eu não imaginava tudo que a gente passa pra poder estar onde a gente tá agora aqui. E aí eu olho pra trás, eu vejo uma pessoa assim, um Renan, tão assim, inocente, sabe? Como que a gente cresceu, como que a gente amadureceu, sabe? O ritmo daqui que a gente tem que entrar é assim, é difícil. São poucos que conseguem. Se eu tivesse que falar, de verdade, mas se eu tivesse que falar assim uma coisa pra mim, pra aquele Renan lá de 2015, com o coração assim cheio de sonho, sabe, encantado com o inglês, de repente com uma oportunidade de morar fora, tal, é, eu diria assim, ter força. Eu fui forte, mas tipo assim, de ter força pra poder aguentar, porque é muito difícil e não desistir. Mas assim, não importa o que aconteça, não desistir, porque a gente tem que ter, igual a gente falou aqui na nossa conversa, sonho, sabe? E o meu sonho era continuar aqui, não desistir. Então assim, mas já tive muitos momentos de verdade mesmo, de às vezes eu sendo nesse processo de se adaptar, de eu sentar assim, sabe aqueles momentos que você não precisa ninguém ver. É um momento que é só seu, só você tá ali vendo o que tá acontecendo. De eu falar pra mim mesma, de falar assim, cara, isso não é pra mim. Eu vou desistir. Eu vou desistir. Mas eu acho que o desespero é tão grande que você de repente precisa falar isso, decretar isso, para depois você se reerguer. Tipo, não, não vou desistir. Por que que eu falei que vou? É porque eu tava, sabe, eu tava fraco, tal, não sei o quê. Mas eu já tive esses meus momentos, sabe? De tipo, cara, é muito difícil. Eu não sei se isso aqui é pra mim, sabe? Eu acho que eu não vou conseguir. Mas aí logo depois você calma, se acalmar, ter paciência. Talvez eu diria isso também pra mim mesmo. Tipo, ter paciência. Porque dia após dia você vai ficando mais forte, você vai se acostumando. E hoje em dia, tipo assim, se eu não tivesse tido essa paciência toda e tal, essa perseverança, eu não estaria aqui, mas eu tive e dou, assim, graças a Deus por estar onde eu tô agora. Assim, não me arrependo em nada, não me arrependo de nada, que você sabe disso, né? A gente fala pro pessoal de casa, pra gente que, assim, que muda, tal, de um país pro outro, é muita renúncia, você tem que deixar muita coisa sua pra trás. Uma delas é até a sua própria identidade. Tipo assim, quando você chega aqui, você literalmente renasce. Então, assim, falar de mim, sabe, dar um conselho pra um Renan de 10 anos atrás, nossa, como que eu mudei, Leandro? Como que eu mudei, cara? Como que eu mudei? E assim, eu acho que esse tipo de lição faz a gente agora ser forte pra poder enfrentar tudo, sabe? De enfrentar um tudo, de tudo que a gente tiver que enfrentar, a gente vai na batalha. Eu acho que todo mundo que muda de país, seja pra ele qual for, depois de 10 anos, você não amadurece só 10 anos. Você amadurece uns 30 em 10 Uhum. anos.
A gente passa por tanta coisa. É renúncia de família. Porque existe um período que você não tem como voltar pra casa. Existe renúncia do ego. Porque a gente chega pra cá, por exemplo, você é contador, eu vim como farmacêutico, mas aqui a gente é ninguém. Exatamente, caraca, E exatamente aí isso. você renuncia a isso. Aí seus amigos ficaram. E você tem que começar do zero e fazer novos amigos. Não é tão simples assim fazer novos amigos numa cidade como Nova York, por exemplo, ou qualquer outra. Eu sei que o pessoal imigra para outros países também. Sim. E a gente toma muita porrada aqui fora Leandro. pra virar gente. Porque a gente vem meio Caraca, molecão pra muita. cá. E Uhum. às vezes a gente vem pra cá, eu acho que isso você se comunica comigo também. A gente se conecta nisso. Eu tinha um coração muito inocente quando eu cheguei aqui. Eu achava que todo mundo tinha o coração que eu tinha. Aham. E meu anjo! É tiro pra cima, o pipoca é certo, meu amor. E se a gente não se segurar, o tombo é grande. É babado. É Olha, é babado. babado. É É babado. exatamente isso que você acabou de falar. Não tiro nada. É exatamente isso. Mas vamos agora ficar mais tranquilo. Porque a gente já falou de coisa séria, a gente já falou de infância, já falamos da sua avó, já falamos da música, que é algo muito importante pra você. Eu quero fazer um mini jogo com você aqui agora. Só pra saber um pouquinho mais Bora! sobre você. Olha, Eu adoro essas olha, coisas. Uma coisa eu meio vou Marília falar Gabriela. total. Eu não vou mentir, não vou mentir. Eu tô. Vai ser totalmente. Vai ser bem natural. Eu não. Então Eu tá não. bom. Vai ser Então vamos lá. surpresa, real. Bora. Tem que falar na lata, tipo assim, nem Tem que pensar. falar rápido aqui. É um troço de frente com o Leandro. Ai, meu Deus. Vambora. Vamos lá. Café ou cerveja? Café. Cantar ou dançar? Cantar. Show intimista ou estádio lotado? Show intimista. Eu achava que você fosse querer um estádio lotado, sabia? Essa você me Não. pegou de surpresa. Show Amor ou intimista. liberdade? Ai, pera aí, calma aí. Amor, não, amiga, esse não tá coerente. Tá coerente, sim. Como? Existe uma Como? coisa aqui que nós já vai entrar em outro vídeo, ó, tá vendo? Já vai Porque, precisar meia hora aqui. porque o Porque assim, amor é liberdade. agora você trouxe. Então, como é que eu Não, respondo eu um acho, outro? eu acredito no amor livre. Eu acho que quando a gente ama alguém ou algo, a gente deixa essa pessoa livre. Exato, eu concordo com isso. Então, mas eu tô confuso. Então eu vou isentar essa questão. Tá, então tá. Vou Essa tá isentar essa isentada. Gaga ou Iron Maiden? Puta que pariu. Iron Maiden, mas tipo assim, amo Lady Gaga, né? Não, Porra. eu já imaginava. Voltar pro passado ou ver o futuro? Ver o futuro. É sério isso? Ver o futuro. Ver o futuro. Menino, será? Ai, total. Voltar no passado, assim, eu sou grato por tudo, mas o que passou, passou. Eu quero saber daqui pra frente. Real. Dormir ouvindo música ou silêncio absoluto? Dormir ouvindo música. Nossa, tenho pavor de silêncio absoluto. Quando eu vou na casa de alguém. Assim, depende, você tá falando. Quando eu vou na casa de alguém, se eu for dormir e tiver um silêncio absoluto, eu já ponho um troço no telefone pra ficar a noite inteira. Pra fazer um barulho. Amigo, fofoquinha com bolinho ou um furduncinho com os amigos? Um furduncinho com os amigos, porque no furduncinho vai ter fofoca, vai ter bolinho, vai ter tudo. Gente, o Renan faz um bolo. Ela é boleira, ela. Menina, um dia desse aí eu fiz um bolo de milho, menina. Mentira, você faz com queijo ou sem queijo? Eu ponho uma pitada assim de queijo. de queijo parmesão. Mentira! Que fica Mas quase de- como Mas uma você pamonha, né? Exato. Mas você viu sabe o que eu gosto do milho? É a versatilidade do milho. O milho vai com coco. O milho Ele vai com vai- queijo. O milho vai com uma goiabada, um requeijão. Ele vai com tudo, menina, ele é extremamente versátil. Então você bota ali o que tem. É o que tem, tem que vai. Amigo, Adoro esse bolo. pra gente finalizar,
Se você pudesse deixar uma música tocando como trilha sonora da vida agora, Ai, qual seria? olha, pelo momento, veio duas músicas aqui na minha cabeça. Eu vou falar qual que é, não vou fazer segredo. É Lady Gaga, não vai ser Iron Maiden. A Vanishing to You ou Die with a Smile. Eu acho que. Mas aí eu vou com a Die with a Smile. Você não acredito. Sabia que bateu o recorde de mais de 200 dias em primeiro Ai, lugar. Um hino, né? tem uma coisa nessa letra dessa música, sabe? Que é. Ai, É que bonita resume mesmo. É muito. bonita Sim, mesmo. É bonita. resume muito o Mas que a gente Vanishing to You passa. também é um grito. Então, por isso que eu tô te falando, fiquei na dúvida agora. Fiquei assim, mas vamos lá, vou nessa. E agora, uma frase pra quem tá vivendo dias difíceis que você mesmo gostaria de ouvir. Olha, você sabe que, igual a gente acabou de falar aqui rapidinho, né? O que eu consigo lembrar agora, pensar aqui no momento é quando a gente tá nesse processo assim de adaptação e tal, de uma nova cultura, de uma nova fase, de que pensa, enfim, o que foi. A gente vive momentos difíceis, você sabe disso, a gente vive momentos difíceis. E eu acho que nessa fase, desse momento difícil que eu tive aqui, de um deles, né? Eu acho que é, é quando você sente que você pelo menos. Quer dizer, eu tive essa sorte, né, Leandro? Vamos dizer, de ter, assim, uma pessoa na sua vida ali, seja quem for, vamos dizer, que diz pra você que você não tá sozinho, sabe? Aquela pessoa te passa esse acolhimento que você não tá sozinho nesse momento. Às vezes, nessas horas de momentos difíceis, pessoas às vezes não precisam nem ficar me dando conselho, nem ficar falando nada, sabe? Só de eu saber que você tá aqui do meu lado, que eu não tô sozinho, ou que a gente tá sem fazer nada, tá quietinho. Isso nossa, assim, já significa muito já. Então, de repente, tipo, eu faria o mesmo, como é que se fala isso? Retribuiria isso, esse favor, sabe? Esse gesto, eu diria. Acho que isso é Presença em muito si, né? importante. Exato. Amigo, muito obrigado por você ter participado comigo desse quadro. Eu tô muito feliz. Ai, A gente tá olha, tá contando com uns dias você. aqui, viu, gente? Mas ó, a agenda do gato é assim, disputadíssima, meu amor. Nem Dona É Lady Gaga tá batendo de frente com a agenda de Renan. Foi um prazer. Olha, como é bom estar com você, sabe? Eu agradeço muito o convite que você me fez. Me senti muito assim, lisonjeado de estar aqui, batendo esse bate-papo com você. Nossa, que honra. Obrigado por isso, de verdade mesmo. Imagina. Eu que agradeço. Você é de casa que ficou até agora com a gente, eu vou deixar todas as redes sociais do Renan aqui na descrição desse vídeo. Se você tiver alguma pergunta, quer mandar um recadinho, quer comentar, dar na nossa cara, qualquer coisa aqui, deixa aqui nos comentários, tá bom? Quem quiser aprender tocar guitarra, né? Entre em contato Isso! comigo. Vê meus vídeos lá, que eu tenho uns videozinhos postados lá no É isso Instagram. aí. Vão lá Eu dar um monte de ajudo. like nos vídeos dele e comentar também. E a gente vai cobrar lá no Instagram dele, né, pessoal? O vídeo do Ai, Lady por que eu Gaga fui na falar guitarra. isso? Eu vou fazer, prometo. Olha, vai sair o vídeo. Prometa! Promessa tá feita. Eu Então vou fazer, pronto, esse juro. indicado, vão lá cobrar. Vai ter. Amigo, um Vai ter beijo! aí. Um beijo grande. Até mais.